Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar a semana, esse dia, segunda-feira, bem informados? Pegue então o seu cafezinho que chegou a hora de conferir comigo o que aconteceu e quais são os assuntos que estão em destaque nesses próximos dias no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias desse 4 de dezembro. Eleitores da Venezuela aprovam em referendo a criação de um novo estado em área da Guiana rica em petróleo. Brasil e Alemanha devem assinar hoje acordo para cooperação energética. Maceió mantém alerta máximo para risco de colapso da mina da Braskem. E ainda, em campeonato cheio de reviravoltas, Brasileirão chega à última rodada. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Militares israelenses anunciaram a morte de mais um líder do Hamas. Dessa vez, a vítima foi o comandante do batalhão Shat do Hamas em um ataque aéreo em Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou claro mais uma vez que Israel vai continuar a guerra contra o Hamas até alcançar todos os seus objetivos. A libertação de reféns israelenses e a eliminação do grupo Hamas estão entre eles. Vamos ouvir o que o premier disse. Nossos soldados se prepararam durante os dias de trégua para uma vitória total contra o Hamas, declarou Netanyahu na sua primeira coletiva de imprensa desde a retomada dos combates na manhã de sexta-feira, após uma semana de cessar-fogo. Israel continuou seus bombardeios contra a faixa de Gaza neste sábado. O exército israelense informou que, desde o fim da trégua, atacou mais de 400 alvos em Gaza, 50 deles na região de Khan Yunis, onde o necrotério do principal hospital está em colapso. Israel também anunciou que se retirou das negociações de Doha que conduziram ao cessar-fogo de 24 de novembro, mediado pelo Catar e apoiado pelo Egito e Estados Unidos. O fim de semana foi de protestos pelo mundo. Em Paris, milhares de manifestantes marcharam para exigir um cessar-fogo em Gaza após o término da trégua entre Israel e o Hamas. Nos Estados Unidos, os manifestantes se reuniram em uma praça de Washington, perto da Casa Branca. O grupo também pediu o cessar-fogo em Gaza. Em Israel, uma multidão se reuniu em Tel Aviv para exigir a libertação de todos os reféns. Familiares dos sequestrados também participaram. Os eleitores da Venezuela aprovaram neste domingo, com 95,93% dos votos, as 5 questões feitas pelo governo que dão suporte ao presidente Nicolás Maduro para a criação de um novo estado na região de Essequibo, na Guiana. Deste modo, os venezuelanos rejeitaram a jurisdição da Corte Internacional de Justiça sobre a disputa territorial entre os países. Foram chamados a votar 20,7 milhões de venezuelanos. A consulta, não vinculante, não é sobre autodeterminação, já que o território de 160 mil quilômetros quadrados está sob a administração da Guiana. O resultado não terá consequências concretas a curto prazo. A Venezuela busca reforçar sua credibilidade e reivindicar sua demanda e nega que seja uma desculpa para invadir e anexar à força a região. A Venezuela argumenta que o rio Essequibo é a fronteira natural, como foi em 1777, quando era a capitania-geral do Império Espanhol. O país apela ao Acordo de Genebra, assinado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, que lançou as bases para uma solução negociada e anulou uma decisão de 1899, que definiu os limites defendidos pela Guiana. A reivindicação da Venezuela se intensificou desde que, em 2015, a gigante energética americana ExxonMobil descobriu petróleo em águas em disputa, que a colocariam na lista de países com as maiores reservas per capita do mundo. Já o presidente Lula disse neste domingo, em Dubai, que espera que o bom senso prevaleça entre Venezuela e a Guiana, em alusão ao referendo. O que a América do Sul não está precisando é de confusão, acrescentou Lula. Os governos do Brasil e da Alemanha devem assinar hoje um acordo de cooperação na área de energia com foco na transição ecológica. Uma declaração conjunta deve ser assinada pelo ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, e pelo ministro dos Assuntos Econômicos e de Ação Climática alemão, Robert Habeck.
durante a viagem da comitiva brasileira a Berlim. O acordo prevê a criação de um comitê misto para a transformação ecológica. A parceria foca na troca de informações e de apoio mútuo para mudanças dentro do campo energético, além de um estreitamento dos laços comerciais no setor. O acordo tem como objetivo traçar estratégias para que as duas nações se adequem à Agenda 2030 e ao Acordo de Paris. Pois é, energias renováveis e nucleares estiveram em primeiro plano na COP28 neste final de semana. Um grupo de 20 países prometeu triplicar a geração nuclear até 2050, um gesto histórico. Segundo os especialistas, para alcançar a neutralidade de carbono até metade deste século, é imprescindível reduzir o mais rapidamente possível a dependência dos combustíveis fósseis. O debate em torno de energias renováveis e a opção nuclear está vigente há décadas, embora organismos como a Agência Internacional de Energia insistam que ambas as opções são totalmente compatíveis. Os acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima jogaram a favor dos críticos à energia nuclear, a começar pelas organizações ambientalistas. Estados Unidos, França e Japão fazem parte do grupo de 20 países dispostos a triplicar sua produção de energia nuclear até meados do século. A lista de assinantes da Declaração Pró-Nuclear da COP28 inclui países em desenvolvimento, como a Mongólia e Marrocos, países em guerra, como a Ucrânia, cujas usinas elétricas estão ameaçadas por forças russas, e grandes produtores de combustíveis fósseis, como os Emirados Árabes Unidos. Segundo cálculos da Agência Internacional de Energia, 412 reatores nucleares em 31 países fornecem atualmente quase 10% da produção total de eletricidade do mundo. E agora vamos de destaque nacional. Uma semana depois, a Defesa Civil ainda mantém um alerta máximo para risco de colapso de uma mina em Maceió, que pode levar ao maior desastre urbano do mundo. Mais de 14 mil imóveis já foram desocupados na região. Segundo autoridades, o afundamento da mina número 18 da Braskem desacelerou. Agora o terreno cede a 0,3 centímetros por hora. A Defesa Civil de Alagoas informou que o alerta só deve ser extinto quando a movimentação parar completamente. O solo na área em que a mineradora Braskem explorou salgema está afundando. Depois de uma semana desde o primeiro alerta de colapso na mina 18, que poderia abrir uma cratera do tamanho do estádio do Maracanã, a Defesa Civil ainda mantém a expectativa. A velocidade em que a terra cedia na região da mina da Braskem, no bairro do Mutange, foi de 5 centímetros por hora na sexta-feira para menos de meio centímetro, demonstrando uma certa estabilização do solo. Mas vale destacar que a velocidade de 0,3 centímetros por hora ainda é considerada muito elevada. Segundo a Defesa Civil, a energia que se concentra ali é incalculável e imprevisível. O solo continua cedendo em ritmo lento e já afundou desde o dia 28 de novembro 1,70 m. Por isso, a população deve evitar aquela região. Os pescadores também não devem entrar na área delimitada de segurança. A instabilidade no solo foi agravada por décadas de mineração feita pela Braskem e provocou a evacuação de mais de 14 mil imóveis em 5 bairros, afetando cerca de 60 mil pessoas. Somente um ano após o primeiro tremor de terra que abriu rachaduras em ruas e imóveis em 2018, a empresa encerrou a extração de salgema, minério utilizado na fabricação de soda cáustica e PVC. A região tem outras 34 minas de responsabilidade da Braskem. O Ministério de Minas e Energia afirmou que o afundamento do bairro de Mutange, em Maceió, está estabilizado e que, se houver desabamento, será localizado. De acordo com a Braskem, a acomodação do solo da mina pode ocorrer de forma gradual até a estabilização ou de forma abrupta. A mineradora afirma que vem adotando as medidas para o fechamento definitivo dos poços de sal, conforme plano apresentado às autoridades e aprovado pela Agência Nacional de Mineração. Esse plano registra 70% de avanço nas ações e a conclusão dos trabalhos está prevista para meados de 2025. Agora vamos falar de São Paulo, porque a Assembleia Legislativa começa a discutir hoje a privatização da Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos no estado.
Todo o processo na casa deve ser concluído até quarta-feira. Para ser aprovado em plenário, o projeto precisa de ao menos 48 votos dos 94 possíveis. A expectativa do relator é de que o texto passe com cerca de 55 a 60 votos e, se aprovado, será remetido ao governador para a sanção ou para o veto. Vale lembrar que o projeto é de autoria do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E olha só, o brasileiro tem menos de um mês para renegociar suas dívidas no programa Desenrola Brasil. Os consumidores podem acertar as contas atrasadas com os descontos e também com parcelas em até 60 meses. Os consumidores que pretendem negociar as contas atrasadas têm até o dia 31 de dezembro para aproveitar as condições oferecidas pelo programa para limpar o nome e recuperar a capacidade de crédito. O programa de renegociação de dívidas do governo federal entrou no último mês, com descontos de até 90%. O Desenrola ainda permite a renegociação sem entrada imediata, podendo haver parcelamento em até 60 meses, com a primeira parcela somente em 2024. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 3,5 milhões de brasileiros realizaram renegociações, um total de mais de 27 bilhões de reais desde o dia 17 de julho, quando começou a primeira fase. Cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100 saíram do negativo. E veja a seguir, promotoria antiterrorista investiga o assassinato de um turista próximo à Torre Eiffel em Paris. E ainda, em campeonato cheio de reviravoltas, Brasileirão chega à última rodada. Os detalhes a gente te conta já já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa segunda-feira para você. A promotoria antiterrorista investiga o assassinato de um turista próximo à Torre Eiffel em Paris. O caso aconteceu na noite de sábado. Outras 2 pessoas ficaram feridas no ataque. Vamos ver. A Promotoria Antiterrorismo da França está investigando o assassinato em Paris de um turista de nacionalidade alemã e filipina, morto no sábado por um francês fichado por extremismo islamista e com problemas psiquiátricos. Outras 2 pessoas ficaram feridas no ataque. O agressor, Arman Rajapour Miandoab, um homem de 26 anos com pais iranianos, foi detido após o incidente. A Promotoria Nacional Antiterrorista abriu uma investigação por assassinato e tentativa de assassinato relacionada à atividade terrorista e por associação criminosa terrorista. Outras 3 pessoas de seu círculo também foram detidas. O promotor antiterrorismo, Jean-François Ricard, disse à imprensa que o agressor havia jurado lealdade ao grupo Estado Islâmico em um vídeo no início de outubro, onde, falando em árabe, expressou apoio a jihadistas que operam em diferentes áreas. O ataque ocorreu por volta das 9 da noite de sábado, perto da Ponte Bir Hakeim, um lugar muito frequentado por turistas, devido à sua proximidade com a Torre Eiffel. Primeiro, o agressor esfaqueou o turista alemão-filipino de 23 anos. Depois que o jovem morreu, atacou sua mulher, mas um taxista que viu a cena permitiu que ela se salvasse, disse o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin. Pouco depois, atacou com um martelo outras 2 pessoas, uma britânica de 66 anos e uma francesa de 60, que não correm risco de morte. Um vulcão localizado na ilha de Sumatra entrou em erupção no oeste da Indonésia. As cinzas lançadas chegaram a 3 quilômetros de altura e os alpinistas que estavam por lá precisaram ser retirados às pressas. O Monte Marapi, com 2.891 metros de altura e cujo nome significa Montanha de Fogo, é o vulcão mais ativo da região. A erupção do Monte Marapi, localizada na ilha de Sumatra, começou às 2 horas e 54 minutos da tarde e até o momento não causou vítimas ou danos. As cinzas do vulcão, que permanece em erupção, foram observadas até 3.000 metros acima de seu cume, afirmou a chefe do Centro Indonésio de Vulcanologia e Perigos Geológicos, Endra Gunawan.
No sábado e na manhã de domingo, pelo menos 70 pessoas entraram na área indicada, segundo os registros, e 42 delas ainda não haviam sido localizadas no final do dia. O chefe da Agência de Proteção de Recursos Naturais do Oeste de Sumatra, Dian Indiatri, disse que as equipes estão retirando todos. Foram encontradas e evacuadas 28 pessoas. Equipes ainda continuam à procura das outras. O Monte Marapi, com 2.891 metros de altura e cujo nome significa Montanha de Fogo, é o vulcão mais ativo de Sumatra. A chuva de cinzas já chegou à cidade de Bukittinggi, a terceira maior de Sumatra, com uma população de mais de 100 mil habitantes. E olha só esse levantamento. O dinheiro gasto com a cultura cresceu menos do que a inflação entre o ano de 2012 e 2022. O baixo investimento no setor prejudica o acesso ao lazer de todos os brasileiros, principalmente os mais pobres e moradores de cidades pequenas. No período, os 13 bilhões e 600 milhões de reais investidos na cultura foram abaixo da inflação brasileira. Segundo o IBGE, o que causou uma queda na participação do setor no total de despesas públicas. O investimento do governo federal caiu 33% no período. Já os estados e municípios investiram praticamente o dobro do que vinham investindo. Mesmo assim, apenas 30% dos municípios brasileiros têm museus, enquanto a presença de teatros e casas de espetáculos e cinemas é ainda menor. De acordo com o IBGE, as perdas se deram a partir das organizações com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. De acordo com o IBGE, também houve reduções nos salários e remunerações do setor entre 2011 e 2021. De acordo com especialistas, a queda da arrecadação do setor na pandemia não explica a queda brusca no investimento. E o que realmente aconteceu foi que o setor perdeu a importância, até por algumas mudanças de hábitos dos consumidores, como a alteração do setor cultural nos últimos anos, especialmente aqueles ligados à tecnologia, como o crescimento do streaming e da internet, e as perdas da televisão e nas comunicações. O que é um problema de acordo com os entendidos no assunto, já que diversos estudos mostram o potencial dos investimentos no setor para a geração de empregos e renda. As únicas empresas do setor que cresceram no período foram as de atividades de design e serviços criativos, que registraram quase 54 mil organizações a mais no período. E não é só na economia que a falta de investimentos na cultura é refletida. Até nas viagens ele se faz presente. As pessoas de baixa renda preferem viajar para lugares de sol e lazer. E conforme a classe social vai subindo, o destino de viagens das famílias mudam. E elas preferem saídas culturais e gastronômicas, o que mostra que as classes mais baixas não possuem o costume de visitar espaços culturais. E antes de encerrar, vamos falar um pouquinho de futebol. Ontem, a penúltima rodada do Brasileirão chegou ao fim. Todos estão aí na expectativa para ver quem vai ser, então, o campeão de 2023. Após o Botafogo liderar o campeonato por 31 rodadas, o Palmeiras assumiu a ponta e já está ali, com a mãozinha na taça. Mas enquanto o palmeirense está fazendo conta para ser aí, de fato, campeão, há quem esteja preocupado com a parte de baixo da tabela. Segundo os estudos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Palmeiras viaja para enfrentar o Cruzeiro na última rodada com 99,92% de chances para confirmar a conquista do título. O Palmeiras precisa apenas de um empate para ser campeão do Brasileiro, pela 12ª vez em sua história. Já na parte de baixo da tabela, 3 times lutam para escapar da última vaga do rebaixamento: Bahia, Vasco e Santos. Com a derrota fora de casa para o América Mineiro, as chances do Bahia permanecer na Série A no ano que vem caíram de 56,30% para 35,54%. E matematicamente, o time é quem tem a maior probabilidade de jogar a Série B no 2024. Como consequência, as chances de Santos e Vasco cresceram, apesar de também terem perdido fora de casa na rodada. A situação deles é parecida. Os dois precisam torcer para o Bahia não vencer o Galo. Caso isso aconteça, nem vão precisar somar pontos na última rodada para se manter na elite do Campeonato Brasileiro.
Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. E eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias dessa segunda-feira. Até já!